Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Se você ainda não entendeu o Bitcoin, eu não tenho tempo para te convencer, me desculpe. É exatamente isso, não literalmente, né? A frase foi um pouco diferente, mas se você não acredita em mim, eu não tenho tempo para te convencer. Foi isso que Satoshi Nakamoto falou 13 anos atrás. Pois é, para quem não sabe, Satoshi Nakamoto é a pessoa ou o grupo de pessoas que criaram o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira propriedade privada absoluta que surgiu no planeta Terra. Até hoje, até 2009, onde surgiu o Bitcoin, nós éramos apenas escravos. Depois disso, depois que inventaram a autocustódia, meu irmão, pode polícia brotar sua casa, agência de inteligência, a CIA, FBI, KGB, a porra toda. Se você der a bocadura, não leva um centavo. É isso que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma tecnologia que surgiu para tirar a humanidade de mais de 5 mil anos de escravidão pelos estados. É para isso que surgiu o Bitcoin. E se você ainda não entendeu o Bitcoin, me desculpe, eu não tenho mais tempo. Esse provavelmente será um dos últimos vídeos que eu vou fazer, não sobre Bitcoin, mas explicando é, coisinhas básicas, né? Enfim, a primeira coisa é que a janela está se fechando. Em 10 anos, vai ser quase impossível comprar Bitcoin em infernos fiscais regulatórios como o Brasil. Em 10 anos, vocês vão ver o que é socialismo aqui no Brasil, vocês vão ver o que é fascismo. Depende do rumo que tomar, né? Enfim. A questão é: você vai ficar à mercê do real brasileiro, da Constituição brasileira. Eu não tô falando para você quebrar a lei, não, tá? Se você tá fora do Brasil, você não precisa seguir a lei do Brasil. É sobre isso que eu tô falando. Eu acredito que quem não aceitar o Bitcoin vai ser obliterado financeiramente, intelectual e moralmente. Por que eu digo isso? A Agenda 2030, ela é um dos objetivos, né? É o Universal Digital ID. É o ID digital para você acessar a internet. E aí tem duas grandes possibilidades, né, com esse ID digital. Ou você vai poder acessar a internet normalmente e eles vão saber de literalmente tudo que você faz, porque o seu ID vai estar atrelado à sua foto, o seu nome, sua data de nascimento. Ou então, e aí, né, com base no que você acessar, teria o crédito social e você ia aí se fudendo com base, pô, pesquisou libertarianismo, que o Estado é uma organização criminosa, beleza. Você vai perder crédito social por conta disso. E a outra possibilidade é que você simplesmente não tenha acesso à internet livre. Você não tem acesso a um conteúdo como esse aqui meu. Pois é. E também acredito firmemente que vai existir mais pessoas daqui a 15, 20 anos assistindo esse conteúdo aqui do que existe hoje. Hoje em dia, é porque a galera que vive, que já aceitou o Bitcoin, vive numa certa bolha, né? Você não vê vídeo de Bitcoin, etc. Você explicando do zero Bitcoin, suas propriedades, batendo a mesma quantidade de visualizações quanto um vídeo ensinando você a ser programador, por exemplo. Pois é. Pesquisa aí, aula, programação. E depois pesquisa aula Bitcoin. Você vai ver a diferença de visualização. E essas pessoas que estão ignorando a tecnologia que é o Bitcoin serão obliteradas financeiramente. Pelo menos é isso que eu acredito. E você quer entender melhor? Eu vou falar sobre matrix financeira mais pra frente, mas também tem a recomendação de leitura do Bitcoin Red Pill. Enfim, a grande questão é que o Bitcoin ele não está em queda livre. Muita gente. Primeiro que você não entra em nenhum mercado na alta, né? Isso é loucura, porra. Você entra justamente na baixa, tá em promoção. A questão é, você não compra Bitcoin, você não acumula satoshis pelo seu preço nominal convertido pelo câmbio em dólar, em real. Não, não é por isso. O Bitcoin é comprado, é estocado, é estudado pelas suas propriedades. O Bitcoin, ele é pré-programado e tem apenas 21 milhões de unidades. O Bitcoin, a cada 4 anos mais ou menos, tem um halving que diminui a emissão pela metade.
A gente não depende, a gente que compra Bitcoin é maximalista, não depende de um político filho da puta de inflacionar, ele querer ou não inflacionar o dinheiro e aí desvalorizar a porra toda. Aqui no Bitcoin não existe isso, é matemática, já está tudo pré-programado e ninguém no mundo pode mudar isso. Se algum dia isso for alterado, foi porque toda a rede Bitcoin concordou. E se você que roda um nó independente não concordou, você vai viver no sisteminha que não concordou com isso. O Bitcoin ele preserva a sua soberania. É isso que é o Bitcoin. Enfim, a verdade é que quem tá em queda livre é o Brasil, porra, pelo amor de Deus. Esse país não tem salvação. Vocês vão ver. Eu tô dizendo a vocês, daqui a 15, 20 anos, vai ter mais gente acessando esse conteúdo, tanto sobre Bitcoin e sobre a desgraça que é o Brasil, que vai ficar o Brasil. Vai ter mais gente assistindo vídeo assim, daqui a não sei quantos anos do que hoje, bicho. Hoje em dia é uma minoria absoluta que aceitou, velho. Enfim, e você acha que o Bitcoin tá caro? Não. Bitcoin 300 mil reais. Rapaz, você tá maluco? Você tá usando crack, velho. O Bitcoin 300 mil reais tá de graça, meu irmão. Se você vender uma casa, você compra Bitcoin, porra. Um Bitcoin inteiro. Um dinheiro que já foi provado por algumas. Não assim provado, né? Porque o futuro é incerto, mas existem previsões que com 0,1 Bitcoin você já aposenta. Você vendeu uma casa, porra, 100 mil, 200 mil conto. Você já ganha o quê? 0,5 BTC, 0,6 BTC. E aqui eu não tô falando pra você ser maluco, não, tá? Agora, rapaz, se eu tivesse essa oportunidade, eu faria. Viu? Eu, como um Bitcoiner maximalista, não teria medo algum de fazer isso. Enfim, quando o Bitcoin tiver a 10 milhões de dólares e for 100% não, mas quase impossível, né? Impossível é uma palavra muito forte, mas quase isso, for incomprável com reais venezuelanos, fazendo paralelo aí com a Venezuela, enfim. As pessoas que ignoraram a tecnologia irão se arrepender amargamente. Pois é. A grande questão é que, beleza, você não quer comprar Bitcoin pelas propriedades intrínsecas dele. Aí você vai colocar seu dinheiro aonde, meu parceiro? Você vai colocar o seu dinheiro em juro negativo? Você vai colocar seu dinheiro na renda fixa, perda variável? Pois é, não existe investimento. Essa conversa já é, porra, pelo amor de Deus, né? Já ficou até saturado falar isso depois que o Renato popularizou tanto o conceito. É perda fixa ou perda variável. Inflação é o aumento da base monetária. Que só pegando M1 e M2 do Brasil nos últimos 5 anos, 23%. Teve alguma coisa que rendeu na fixa ou variável, descontando o risco, a porra toda imposto, que superou a inflação anual de 23%? Eu não conheço, velho. Pelo menos pra quem não é amigo do rei, eu não conheço não, viu? Agora, se você recebe juros subsidiados, BNDES, a porra toda, aí a conversa pode ser outra, né? Você for um cantilionário, enfim. Agora, eu tenho meu Matrix Financeira 2.0, né? Fazer um merchan aqui. Tá aqui, ó. Quem quiser aprender sobre Bitcoin, ética libertária, a porra toda, ser autossoberano, que é justamente Matrix Financeira 2.0, o indivíduo soberano. Um material completo criado para te tornar uma pessoa independente de governo, da porra toda, meu irmão. É um material que vai te ensinar a polícia brocar sua casa e não levar um centavo. É isso daí. E não tô fazendo apologia ao crime aqui, tá? Enfim, esse é o sumário do livro e que inclusive pode ser alterado, tá? Eu posso adicionar coisas aqui com base no feedback de vocês, tranquilo. E aqui as aulas, já adicionei a primeira aula ontem, tá? Hoje provavelmente ou vou adicionar a geração de. Isso aqui pode mudar a ordem, tá? Mas essas são a grade de aulas aqui. Já adicionei a teoria da geração de seeds, que é basicamente gerar suas palavras com anonimato, né? Enfim, sem ser rastreado, etc., sem vulnerabilizar seu patrimônio. Aí eu não sei se eu vou gravar primeiro autocustódia ou geração de seeds. E, enfim, todo dia eu vou ficar postando uma aula aí. E se você quer adquirir com desconto, primeiro na descrição, comentário fixado, coloca o cupom Matrix2, 15% de desconto, 60 conto, meu irmão. Tá de graça. E eu tô logo avisando, quando eu upar todas as aulas, o preço vai subir. Pois é.
Eu tô avisando e, assim, eu acho que eu tenho palavra, né? Às vezes que eu falei que ia privar vídeo, eu sempre privei. Às vezes que eu falei que ia fazer isso, eu sempre fiz. Então, assim, eu não sou um cara que costuma dar pra trás na palavra, né? Vamos lá. O Bitcoin e as suas propriedades. O que realmente fez o Bitcoin ser algo diferente é que, primeiro, ele resolveu o problema do gasto duplo, né? Qual era o problema do gasto duplo? Um arquivo na internet ele podia ser copiado. Se seu dinheiro fosse copiado, ia poder gastar milhões de vezes. Esse era o problema do gasto duplo. O Bitcoin resolveu isso com a criptografia assimétrica, que é basicamente chave pública e chave privada. Eu também explico muito bem isso aqui no livro, tá? Que isso é um conhecimento necessário para você compreender o Bitcoin. Enfim. E também tem a questão da emissão limitada, o Bitcoin ser naturalmente deflacionário, enfim. Só que, além disso, ele é a primeira propriedade privada absoluta da história da humanidade, como eu já falei. Isso nunca existiu, isso é algo realmente muito novo. E muita gente previa o que o apocalipse está próximo e etc. Beleza, eu até me curvo um pouco às evidências, só que eu não afirmo nada com certeza. É, o próprio Jesus falou que ninguém sabe, velho, o dia certo. Você afirmar com certeza que sabe, você tá mentindo, você tá servindo ao diabo. Mas beleza. O Bitcoin, ele não é a oportunidade dessa geração, da próxima geração, nada disso, velho. Ele é a oportunidade da história da humanidade. Se você ignorar isso, vai ter um efeito 1000 vezes pior do que quem ignorou a energia elétrica. Pois é. O Bitcoin a galera fala que inteligência artificial vai mudar o mundo. Acredito que o Bitcoin vai mudar o mundo muito mais do que a inteligência artificial. Quem controla essa porra são as Big Tech, são os governos. Pelo amor de Deus, velho. Agora o Bitcoin, quem é que controla o Bitcoin? O Bitcoin ele tem criador, ele tem fundador, ele não tem dono. Existe uma diferença entre você criar algo e ser dono de algo. Enfim. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Roubando aqui a frase do Altieri, estude Bitcoin, né? Se inscrevam no canal dele lá. Se você é leigo e não entende muito o que eu tô falando, você compra o curso, o meu aqui que eu ofereço e tá com desconto. Ou você aprende por conta própria. Tem aí Bitcoinheiros, o próprio Altieri. Eu não sei se o Alisson do Ação Horizontal falou, já tem vídeo sobre Bitcoin, velho. Tipo assim, eu sei que ele compra Bitcoin e tal, mas eu nunca vi vídeo dele sobre Bitcoin. Mas vocês podem pesquisar aí. Tem aquele Paradigma Education, tem vários canais aí no YouTube, vocês podem pesquisar aí. Enfim, o que realmente importa é que você não ignore essa tecnologia. Como eu já falei, o Bitcoin ele é a oportunidade da história da humanidade. O Bitcoin ele vai revolucionar toda a história. Se o apocalipse realmente não estiver próximo e isso for tudo mentira, os próximos anos serão de muita liberdade ou de muito totalitarismo. Tudo vai depender das decisões que você tomar hoje. Tudo vai depender da sua preferência temporal, que é a capacidade de renunciar ao presente pelo futuro melhor. É isso. Enfim, eu espero ter ajudado. Nesse vídeo aqui, eu não quero te deixar um expert em Bitcoin. Eu só queria levantar uma sementinha de liberdade na sua mente. Porque totalitarismo já tem demais. É lei felca. É a galera dizendo, quem não deve não teme, só porque você não quer dar seus dados pro governo. Então, o totalitarismo, ele virou meio já que rotineiro, né? Até as próprias pessoas já se acostumaram com isso. Então, eu venho aqui fazer o trabalho de formiguinha que o Olavo falava, né? E tento, da minha maneira, evangelizar as pessoas. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca o feedback nos comentários. Dê um hype no vídeo aí, tá? Porque o YouTube ele tá cortando meu alcance, não sei o motivo. Na verdade, eu sei o motivo, né? Enfim. Vocês podem hypar o vídeo aí e me ajudar. Mas é isso, rapaziada. Fui.